Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Bruna e hoje eu vou contar para vocês todos os e-books que eu li até agora. Eu ganhei esse Kindle aqui, que é o 10ª geração, que ele tem luz de LED que é própria para leitura. Eu tô achando uma experiência ótima de ler com ele, porque eu sinto que eu tô lendo muito mais rápido com ele do que lendo livro físico. E também tem a vantagem de poder ler no escuro, né? Porque a luz dele é própria. Então eu apago tudo e eu leio só com a luz dele e não cansa a vista, não dói, não arde o olho, é maravilhoso. E como eu ganhei ele em março, no finalzinho de março, eu li só um livro desse mês, um e-book, que foi O Meu Primeiro Amor é Meu Chefe. Vou deixar a capinha em algum lugar desse vídeo. E ele é da Jéssica Macedo. Esse livro eu tava aprendendo a mexer no Kindle Unlimited, porque eu nunca tive contato com o Kindle antes. E aí, navegando ali pelo catálogo do Kindle Unlimited, porque eu ganhei um mês grátis quando eu fiz a assinatura, aí eu acabei vendo ele. Aí eu falei, um livrozinho de romance. E eu achei bem gostosa a leitura, é aquela história clichê da secretária que é apaixonada pelo chefe, é que ela não é bem secretária. A protagonista, ela é uma arquiteta, se eu não me engano, e ela vai reencontrar o amor da infância dela, o primeiro amor dela, que consequentemente era o chefe. E eu gostei bastante desse livro, eu li ele muito rapidinho, acho que 2 dias, e eu gostei bastante. Quando eu ganhei o Kindle também, eu já tinha assistido alguns vídeos sobre e-books, um da Ju Cirqueira, eu acho que ela tava dando recomendações de livros para ler no Kindle Unlimited, e ela também falou da Sophie Kinsella. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela e eu vi que tinha vários dela no Kindle Unlimited, aí eu acabei pegando emprestado, porque no Kindle Unlimited você não pode ficar com o livro. Você pega ele emprestado depois que você lê e depois você tem que devolver. Aí você pode ficar com 10 livros emprestados, se eu não me engano. E aí eu conheci ela. Quando eu tava pesquisando para poder montar esse vídeo agora, porque como eu tinha um tempinho que eu tinha lido, aí eu vi que nem todos eles estão no Kindle Unlimited mais. Acho que só um deles continua. Mas assim, o e-book ele tem até um preço razoável. Alguns não compensa muito, porque costuma ser mais caro que um livro físico, mas ainda tem alguns, e a Amazon também tem bastante promoção, então é legal dar uma olhadinha. E aí, o próximo livro que eu li foi Samantha Sweet, Executiva do Lar, da Sophie Kinsella. E, gente, eu adorei esse livro. Foi um livro super engraçado, super gostoso. Esse também eu li super rápido, e apesar dele ter mais ou menos umas 400 páginas, você nem vê elas passando, porque o livro é tão gostoso. E a história da Samantha, que ela é uma advogada e ela acaba cometendo um erro no escritório onde ela trabalhava, e aí ela foge de lá, que ela não quer lidar com as consequências, e tá todo mundo procurando ela, aí de repente ela vai parar numa casa fazendo uma entrevista para ser doméstica, só que ela não sabia que isso estava acontecendo. E aí, quando ela vê que ela pode não conseguir a vaga, mesmo não sendo o que ela queria, ela tendo caído de paraquedas naquele lugar, ela acaba colocando na cabeça dela que ela quer conseguir esse emprego. Só que ela, como sendo advogada super conceituada e trabalhando 24 horas por dia, ela não tinha tempo de fazer serviço de casa nenhum, então ela não sabia cozinhar, não sabia lavar, não sabia passar, não sabia fazer nada. E é muito engraçado como que ela vai se virando desse livro, como que ela vai aprendendo a fazer as coisas, desconstruir isso, né, de serviço de casa, serviço de mulher. E tem até uma questão interessante, porque depois que as pessoas descobrem que ela tá nessa casa fazendo serviço de doméstica, eles ficam chamando ela meio que de antifeminista, o que não tem nada a ver, porque o serviço de doméstica ele é tão importante quanto qualquer outro, e não é porque você está se sentindo realizada fazendo esse serviço que você deixa de ser menos mulher, menos feminista. Então eu achei bem interessante essa pauta que o livro trouxe também. O próximo livro eu li em abril, e foi Lembra de Mim, da Sophie Kinsella também. Esse livro eu não gostei tanto quanto o da Samantha Sweet, mas a leitura é bem engraçada também.
A história é um pouquinho complicada no começo, porque vão acontecer dois acidentes com a nossa protagonista. O primeiro, ela tá voltando de uma balada, ela vai pegar um táxi e ela acaba sofrendo um acidente, bate a cabeça e vai pro hospital. Aí a vida dela continua e 3 anos depois, acho que 2 ou 3 anos depois, ela acaba sofrendo outro acidente. Só que ela, quando ela acorda no hospital, ela pensa que ela tá acordando do primeiro acidente, ou seja, ela perdeu esses últimos 3 anos da vida dela. E ela se vê uma pessoa completamente diferente do que ela era, bem-sucedida, casada com um homem maravilhoso. E aí ela vai descobrindo que essa vida que ela acha que é perfeita não é tão perfeita assim. Ela vai descobrindo como que ela chegou naquilo. E eu achei interessante nesse livro, apesar de eu não ter gostado assim tanto quanto o outro, mas é que a protagonista, ela acaba descobrindo as coisas, ela vai chegando ao ponto que ela quer, ela se tornando a pessoa que ela quer sozinha. É que a gente não tem a dependência nenhuma de um homem, nada pra isso. Eu achei bem legal essa parte. O terceiro livro que eu li foi o Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes. Esse livro eu li indicação da Beatriz Puglietto. Vocês vão ver que vai ter muito ela, assim, porque eu adoro os vídeos dela e eu pego muita indicação com ela. E, assim, eu adorei esse livro. Ele se passa numa cidadezinha do Ceará e ele é bem um terror mesmo. Assim, é terror até você descobrir o que é que tá causando aquele terror. Porque aqui a gente vai ter a história de uma igrejinha numa cidade meio que isolada e todo dia à meia-noite todas as luzes da cidade se apagam e ninguém pode entrar lá, porque várias pessoas desapareceram dentro dessa igreja. E aí, essa igreja, além de ser um pouco mais afastada da cidade, ela fica no meio de uma estrada. E atrás dela tem a Jaguaruara, que é a Nova Jaguaruara, é a cidade onde que todo mundo vai depois que esses desaparecimentos começam a acontecer. Aí a história vai começar com o quarto protagonista, se eu não me engano, que eles vão para Nova Jaguaruara para poder fazer uma pesquisa de terreno para construir uma base de energia eólica. E aí eles começam a desaparecer e fica aquele mistério e o terror dentro dessa igreja. Gente, é muito assustador. Nossa, foi o segundo livro dessa coisa mais de terror que eu li, além do Rex que tá lá em cima. E eu gostei bastante até eu saber o que era que estava dentro dessa igreja, porque eu acho que já perdeu todo o mistério, eu achei um pouco decepcionante, mas mesmo assim eu gostei bastante do livro como um todo. Em abril também eu li um conto que se chama Mesmo Que Eu Vá Embora, esse é da Letícia Dias, e a história vai contar sobre duas meninas que elas têm um relacionamento virtual. Elas se conhecem por meio da internet, porque uma comentou num post da outra, a Camila e a Helena. E elas moram em cidades diferentes. E a história começa quando a Camila, ela tem uma viagem acadêmica para fazer e ela acaba indo para a cidade da Helena. E elas acabam se conhecendo lá e vão vendo que tem um pouco além do que a amizade que elas achavam que tinha. E eu achei muito fofo esse conto e eu recomendo demais. Em maio, para surpresa de ninguém, eu li mais um livro da Sophie Kinsella, que infelizmente não está mais disponível no Kindle Unlimited, que é O Segredo de Emma Corrigan. E esse, depois do Samantha Sweet, foi o livro que eu mais gostei dela. Aqui a Emma Corrigan, ela acaba numa viagem de avião, revelando todos os segredos da vida dela para um completo estranho, porque ela acha que o voo vai cair, que ela morre de medo de avião. E acontece que esse cara, quando ela vai ver, é dono da empresa para onde que ela tá indo trabalhar. Aí você já pensa o que vai acontecer aí, né? E eles acabam se aproximando muito dentro dessa empresa, porque ela contou até que ela tinha mentido no currículo dela. E sabe, é uma historinha tão engraçada, tão gostosa de ler, eu recomendo demais todos os livros dela. Em seguida, eu comecei a ler o Harry Potter e a Câmara Secreta. Esse livro eu não terminei ainda, apesar de ter gostado bastante, assim, da narrativa. Porque eu assisti os filmes, mas até hoje eu não tinha lido nenhum livro da J.K. Rowling.
E eu tava gostando bastante, porque eu acho super válida a experiência de ler os livros, assistir os filmes, porque acaba que não tem como o filme ser completamente fiel ao livro. E você acaba tendo acesso a muito mais informações, mais detalhes sobre a história lendo, e eu tava gostando bastante. Só que esse livro não é aquele que eu tava louca pra terminar, até porque eu já sabia da história. Então, assim, eu leio ele quando me dá mais vontade, aí eu leio um pouquinho, paro. E eu comecei ele no finalzinho de maio, aí acho que agora eu tô, deixa eu ver aqui, em 37% da história. Em junho eu li mais um livro da Sophie Kinsella, que é A Lua de Mel. Assim, apesar desse livro ser completamente enrolado e tem hora que você fica até com raiva do que acontece, porque a história é assim, a protagonista, que vocês vão ver que eu não sou boa de jeito nenhum em guardar nome de personagem, a protagonista se chama Lotte. Aí a história é que a Lotte, ela acha que ela vai ser pedida em casamento pelo namorado dela, só que isso acaba não acontecendo. Aí ela acaba reencontrando com o ex-namorado dela e esse cara do nada pede ela em casamento. Só que aí a irmã dela não estava totalmente de acordo com isso, na verdade ela não estava nada de acordo. E ela queria fazer a irmã dela entender que isso tinha sido um erro e tentar, de alguma forma, anular esse casamento. Então, o único jeito que ela visualizou de fazer isso era interrompendo a lua de mel da irmã dela. E aí, é uma confusão atrás da outra. As coisas que essa irmã dessa menina faz, vocês não têm ideia. E tinha hora que me dava raiva, porque eu ficava frustrada lendo esse livro. Só que acaba que o finalzinho também ele é bem fofo. E, infelizmente, esse é o único livro desses que eu falei aqui da Sophie Kinsella que estão no Kindle Unlimited, então os outros foram retirados do catálogo. Mas eu recomendo também, sabe? Eu gostei bastante do livro, apesar de ter passado um tiquinho de raiva. Eu fiz também a releitura do Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. E esse livro, ele não tá no Kindle Unlimited, mas ele tava grátis na Amazon. Aí eu acabei comprando. Aí eu fiz essa releitura, eu recomendo bastante. Chimamanda é uma deusa maravilhosa. E até um pedaço desse livro, que na verdade foi um discurso que ela fez, ele tá na música da Beyoncé. E por fim, em julho, eu li Vozes Negras, que ele é uma coletânea de contos feito por várias autoras negras. E esse livro foi tão gostoso, porque cada conto tem uma vibe diferente, tem um pouco da autora que escreveu. Então, o primeiro conto, a gente tem a história de uma menina que ela sai da Bahia para fazer faculdade em São Paulo e ela acaba encontrando um cara negro lá, eles começam a se relacionar e esse cara de repente some. Aí a gente vai entender depois, com o decorrer do conto, o que aconteceu para esse cara fazer isso. E, sabe, apesar dos contos serem essa coisa de cotidiano, sempre tem uma pauta, uma questão voltada para o movimento negro, sabe? Que eu achei bastante interessante. Porque é importante também a gente ver histórias onde pessoas negras elas estão no cotidiano, fazendo coisas de pessoas normais, não só militando o tempo inteiro, porque não é só isso que elas fazem da vida, né? Então é importante a gente ter esse tipo de representatividade também. E o segundo conto, ele é um conto de ficção científica, onde, coincidentemente, uma pandemia ela tá assolando a Terra. E aí as pessoas têm que ficar em isolamento, só que esse isolamento perdura por anos, até gerações. E aí quando eles descobrem uma forma de mudar o DNA humano para poder suportar esse vírus, eles vão tentar tirar essas pessoas desse confinamento e trazer uma nova ressocialização. E aí, a nossa protagonista aqui é uma menina que ela tá com mais ou menos 13 anos e ela é a única menina negra que tem por ali, sabe? Pelo que parece, lendo o conto, assim, a gente não tem tanta informação, mas aí uma outra personagem que ela vem de um quilombo, que é um lugar onde que não tá acontecendo essa quarentena, ela vai tirar essa menina de lá e querer levar ela pro quilombo para ela poder conhecer as raízes dela, o povo dela, e foi sensacional. O terceiro conto ele vai contar sobre a infância da Glória Maria, repórter da Globo, super famosa.
Só que eu não sei se é uma história baseada em fatos reais, se eles pegaram a vida dela mesmo, mas eu achei bem interessante, bem bonitinho o conto. E informações assim que eu fui pesquisando durante a leitura, elas bateram com o que estava falando. Por exemplo, a primeira vez que ela apareceu na televisão fazendo uma reportagem foi cobrindo uma tragédia que tinha acontecido, de uma ponte que tinha caído. E tem isso no livro, tem ela fazendo viagem para fora. Ai, foi muito gostosinho. E o último conto, ele conta sobre uma bailarina que ela mora numa comunidade e ela vai atrás desse sonho. Então, no morro, ela não tinha acesso a aulas, então a maioria das coisas que ela aprendeu ou foi em aulas de organizações beneficentes, ou foi na internet, aprendendo sozinha, e aí ela consegue fazer uma apresentação num lugar super conceituado, e aí coisas vão acontecer depois que vão mudar o rumo da vida dela, e foi maravilhoso. E para terminar, eu estou lendo agora o Procura Seu Marido, da Karina Ricci, acho que é esse mesmo o nome dela, e eu tô gostando bastante. Até agora eu acho que eu li uns 20% do livro. E assim, é uma história também um pouquinho clichê, porque aqui a gente tem uma menina mimada, burguesa, que infelizmente a família dela morreu, os pais dela já morreram quando ela era criança, e agora o avô dele, que é o avô dela, que é dona de uma fortuna inestimável, ele acaba falecendo e ela se vê sozinha. Só que aí, como condição dela ter a herança dela, ter acesso aos bens, primeiro, ela tem que trabalhar na empresa, só que aí o avô dela coloca ela num cargo de assistente de secretária, para ela poder aprender a ter responsabilidade, porque ela já foi presa diversas vezes e ela vai pra balada no meio da semana, e aí ele também coloca como imposição dela casar e arrumar um marido, e ela tem que ficar casada durante 1 ano para ela poder depois ter acesso à herança dela. Eu não gostei muito dessa parte, porque tinha só pelo fato dela ter esse trabalho, de continuar o trabalho, acho que já dava assim um tom legal para a história, não precisava de ter colocado o marido no meio, mas enfim, né? Eu tô gostando bastante da narrativa. E um problema que eu vi também na escrita é que a autora ela usa muito a palavra denegrir, e essa palavra é uma palavra racista. Então a gente fica com aquele pezinho atrás, mas eu tô gostando bastante da história. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual que é o livro que vocês têm mais vontade de ler, alguma indicação. Se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre alguns deles. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like, que me ajuda bastante. Me segue no Instagram, que eu vou deixar o @ aparecendo aqui. E é isso, até o próximo vídeo.